Bom, vocês já devem saber que o Eduardo Bolsonaro decidiu permanecer nos Estados Unidos para que ele não fosse preso ou tivesse também o passaporte apreendido no Brasil. E eu vou trazer um trechinho do vídeo que ele postou nas redes sociais dele, com algumas falas importantes para quem não assistiu, bem curtinho, mas o vídeo dele tem 10 minutos. E depois eu vou trazer que, claro, a esquerda comemorou, mas eu vou falar para vocês, esquerda é burra, né? Porque eles comemoraram que o Eduardo permaneceu nos Estados Unidos, o que indica que eles estão fazendo perseguição política. Está mais do que claro, deixou ainda mais claro para os Estados Unidos essa perseguição política no Brasil. Gente, sinceramente, vamos lá. Aqui nesse trecho eu quero mostrar para vocês que ele vai explicar o motivo pelo qual ele vai permanecer nos Estados Unidos, tá? Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Eu só fico triste porque a gente vai perder um deputado de peso nas votações e nas ações aqui no Brasil, mas realmente eu acho que ficar nos Estados Unidos é a melhor opção para ele. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. E é exatamente nesse mesmo vídeo, eu fui lá conferir realmente se o pessoal estava apoiando ele ou não, e aqui, como vocês podem ver nas mensagens, sim, eu não vi, pelo menos não até o momento do lançamento do vídeo, nenhum eleitor falando que achava que ele deveria ter ficado, que era melhor ele ter tentado, sei lá, voltar. Enfim, todo mundo deu parabéns para ele e falou: não volte, não, você tem que ficar aí. Esse aqui foram alguns, né? Mas eu rolei a página bastante e aí só tirei o print das primeiras mensagens que apareceram lá, tá bom? Então sim, as pessoas estão apoiando ele. Talvez um ou outro deve achar que ele fez a escolha errada, mas a maioria sim está a favor dele, né? Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Até este momento. Foi só ele falar no vídeo que ele ia ficar nos Estados Unidos, publicar o vídeo, né? E aí ser noticiado que horas depois a PGR se manifesta contrária à apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Fala pra mim se esse pessoal não é idiota, ou não é pouco idiota não, é muito idiota. Porque acabou de comprovar de que estavam esperando ele voltar para apreender o passaporte. Por que que soltaram a notícia logo depois, horas depois que ele anunciou que ele vai ficar nos Estados Unidos? Não ajuda. Ou tivesse falado antes que não ia prender o passaporte no prazo, ou sei lá, inventasse, ficasse mais alguns dias sem postar que realmente eles não iam apreender o passaporte. Aí fazendo isso horas depois, para dizer assim, né? Porque o que a PGR e o Alexandre de Moraes pensaram na lógica da cabeça louca de esquerdista? Não. Vamos falar que ele não voltou porque ele não quis, né? Para os desinformados, né? Não, vamos soltar, ele não veio porque ele não quis, a gente não vai apreender o passaporte dele. Mas aí vocês postaram horas depois. Para quem está antenado ao que está acontecendo, vai saber que isso foi feito horas depois dele ter falado que não voltou justamente porque ele estava com medo da apreensão do passaporte. Aí vocês vão lá e falam: não, a gente não ia aprender, então por que não falou antes? Agora, só prova que vocês fizeram, porque ele não vai voltar. Então, se ele não vai voltar, o que adianta a gente aprender o passaporte dele se ele não vai voltar de jeito nenhum? Pô, gente, sério?
inacreditável. Se Alexandre de Moraes quer aprender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Achei pesado, minha missão de vida. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Ou seja, facilitaram a vida de Eduardo Bolsonaro, porque até então Eduardo Bolsonaro precisava ir, né, ficar lá na comissão, pegar as informações, colher mais dados, blá blá blá, depois viajar para os Estados Unidos, fazer todas as interlocuções, conversar, tudo que ele precisa fazer, que ele estava fazendo agora, e voltar para o Brasil e depois mais coisas, colher mais. Agora, ele vai estar nos Estados Unidos. Tem outra pessoa trabalhando na comissão do PL que vai ajudar ele com isso. Então a informação vai chegar muito mais rápido, talvez em tempo real, nas mãos do governo americano. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Agora, eles celebrando, e aqui eles provam que eles sim perseguiram Eduardo Bolsonaro para que ele não ficasse na comissão. Olá pessoal, eu estou aqui com o Rogério Correia. O Eduardo Bolsonaro acaba de gravar um vídeo dos Estados Unidos dizendo que não volta ao Brasil, que vai abdicar do mandato. Eu e o Rogério, a gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no parlamento norte-americano. Eles aprovaram no Comitê Judiciário de lá uma lei específica para prejudicar Alexandre de Moraes. Ou seja, só foram atrás disso porque aí ia acontecer alguma coisa contra o Alexandre de Moraes. Perseguição, você acabou de falar no vídeo que pediu pro Alexandre de Moraes caçar porque, cara, vocês são inacreditáveis. É só pegar esse vídeo e entregar para a comissão lá, para as pessoas que estão trabalhando nessas questões lá nos Estados Unidos. Mais uma prova, vocês são muito estúpidos. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Lembrando, ele está conspirando, só que vocês também foram lá nos Estados Unidos na época em que vocês queriam dizer que a direita estava fazendo isso e aquilo contra o Brasil. O Lula viajou o mundo para tentar provar que o que tinha acontecido com a Dilma era golpe. E aí? Todo mundo pode falar, a esquerda pode ir lá pedir, né? Inclusive tem vídeo de vocês lá nos Estados Unidos falando sobre isso também. E só o problema é a direita, entendi. Teve lá o Michael Kozak, que era o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. E nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Ótimo! É isso que vocês queriam? Conseguiram, só que as informações vão chegar bem mais rápido nas mãos dele. Isso é importante para o parlamento. Ele não tinha condições de representar o parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Acabaram de falar, o Alexandre de Moraes ia sim fazer o que o Bolsonaro imaginava. Que por causa de vocês, do pedido de vocês,
ele ia sim apreender o passaporte do cara. Então essa notinha michuruca que saiu na imprensa dizendo que a PGR não aceitou, é só, né, só para disfarçar. Vocês são muito idiotas, cara. Por isso ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Com medo não, é a certeza de que isso ia acontecer. Isso é perseguição política, meu jovem. O sertão em cheio, ele queria fugir para preparar o golpe. Como que ele ia fugir? Ele não ia fugir se ele tivesse o passaporte dele. Vocês apreenderam o passaporte do cara. Vocês iam fazer isso, acabou de falar. Ele não ia fugir, ele ia voltar e ia continuar fazendo essas indas e vindas se ele tivesse o passaporte dele. Ele não ia ficar lá. Mas você acabou de confirmar que ele ia ter a apreensão do passaporte. E pensando nisso, foi por isso que ele ficou lá. É perseguição. Gente, sério. Está preparando a fuga do pai. Então, aquelas medidas que nós pedimos também, para colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, para não deixar ele aproximado da embaixada, precisa ser feito também, porque ele está lá preparando, além da fuga dele, a fuga do pai para o golpe continuado dele. Então, gente, ainda vão perseguir Jair Bolsonaro. Vão colocar a tornozeleira eletrônica no cara. Atenção, pessoal, a luta continua. Dia 25, Bolsonaro vira réu e a comissão Credem não ficará mais nessas mãos. Olha, aí o que vai acontecer? Você escuta um áudio desse dizendo que eles estão pedindo para o Bolsonaro ficar com tornozeleira eletrônica e que provavelmente, né, de acordo com eles, ele vai ser julgado culpado. Aí o Bolsonaro vai ficar aqui esperando, gente. Eu não cometi crime nenhum. Ninguém consegue provar os crimes que eu cometi, né? Porque até então, para eles, ele cometeu crime que não existe. Ele vai ficar aqui esperando. Aí, se o Bolsonaro resolve realmente ir para os Estados Unidos ou pegar asilo em alguma embaixada, a embaixada americana, vão falar que ele é covarde, porque já estão falando que o Eduardo Bolsonaro é covarde, né? Bolsonaro é covarde, que o Bolsonaro é isso e aquilo. Sendo que você está querendo colocar na cadeia uma pessoa que é inocente, não tem crime. é melhor assim, que ele fique logo lá nos Estados Unidos, que é o que não podia fazer, é o que estava fazendo. Ele já é a 4ª viagem, ele está lá, recebendo salário, às custas do Poder Legislativo, e o importante é que ele não vai representar o Poder Legislativo como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Que diferença fez? Que diferença fez? Foi uma vitória importante, viu, pessoal? Vamos com tudo. É isso aí, ele queria virar um golpista institucionalizado na comissão, não dá, né? E teve gente que achava que as comissões não eram importantes. Olha o que os caras fizeram para tirar Eduardo Bolsonaro da comissão. Veja bem, fizeram de tudo para o cara ficar nos Estados Unidos, perder o mandato dele, é modo de falar, né? Mas que não tivesse mais na comissão. Não sei se a mudança que eles queriam foi assim tão, meu Deus, eu não sei que medo é esse que eles tinham do Eduardo Bolsonaro na comissão, enfim, não sei. Me digam aí o que vocês acham, que medo é esse que eles têm de Eduardo Bolsonaro na comissão e que este outro cara que vai substituir Eduardo Bolsonaro não tem. Porque se eles vão trabalhar juntos, o Eduardo Bolsonaro vai dar, olha, faça isso, faça aquilo, talvez, eu imagino. Para mim não mudou muita coisa, porque se ele fosse um cara que não tivesse assim, tanto contato com o Eduardo Bolsonaro, com o PL, ou sei lá, não é o que aconteceu. O Eduardo Bolsonaro disse claramente que eles vão trabalhar juntos, então não mudou muita coisa, enfim. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, até a próxima e tchau!